Bom dia, menino, bom dia, menina. E aí, domingo de manhã, aqui estou eu, claro, como eu sempre digo a vocês. Domingo de manhã é o seu programa de entretenimento e, claro, né, de descoberta daquelas pessoas maravilhosas de Poções e região. É só aqui, viu? Diante de você, na tela da Global. Então vamos bater um papo com quem hoje, Zezinho? Eu sei que você está com uma pergunta maravilhosa para mim e eu vou te responder. Olha, o assunto hoje é sobre saúde, principalmente corporal. Uns vão pensar na estética, outros vão pensar na saúde mental também, por que não? Porque o que eu vou falar hoje faz bem para todo mundo. Então ligue pro vizinho que ainda está dormindo, manda ligar a TV, porque a gente vai falar assim com ele, que tem um dos maiores estúdios de musculação da cidade de Poções. Talvez um dos mais qualificados para te receber, para me receber, para nos receber. Mas agora eu vou receber, claro, ele, Jay Peixoto. Ô, meu garoto! Que privilégio ter participado desse programa com você aqui. Mesmo, viu? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Viu? Que privilégio estar aqui com você. Amém. Ó, tá tudo fit, viu? Digamos assim, tá? Estou observando aqui mesmo. Café da manhã, fit aí. Vamos sentar e abrir o leque, eu quero te conhecer agora. Mas tudo bem mesmo? Graças a Deus, tudo bem. Saúde tá em cima. Primeiramente, obrigado por participar desse programa aqui, que é tão conhecido aqui por todos, né? Aqui em Poções e região. É um privilégio estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre musculação e qualidade de vida. Qualidade de vida. Quando a produção disse que você viria, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não estou pronto fisicamente para receber o cara. Estou aqui todo... Imagine. Mas tudo bem. Primeiramente, eu quero, né, lhe parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo nessa cidade. É um trabalho, assim, sabe, que a gente sempre avalia. Acho que o Vox Populi, aquelas empresas de pesquisa, é o povo. Pesquisa, né? É o povo. É a popular, é o povo. É a popularidade, que falam bem do seu trabalho, da sua dedicação, de pessoas que se superaram. E ao longo do tempo nós vamos falar sobre muitas superações, que eu sei que você vai conseguir me dar alguns depoimentos com certeza, também disso. Com certeza. Mas eu quero conhecer esse Day. Quem é esse Day Peixoto? Que as pessoas falam assim, ó, Day Peixoto, é Jay Peixoto, viu, gente? O nome do menino é inglês. Tem um H, tem um H. Tem um H, né? Jay Peixoto, tá bom? Nada de Day Peixoto, viu, meninada? Me fala quem é esse ser humano incrível que tá diante de mim. Me fala de onde veio, onde nasceu. Me fala suas origens. Pra quem, né? Talvez ele não me conheça, me chamo Jay Peixoto. Tenho um estúdio aqui em Poções de musculação, que graças a Deus, nos últimos anos veio alavancando, né? Eu tenho 31 anos, comecei na musculação há 14 anos mais ou menos, né? Tenho uma certa experiência na área aí. Formei no ensino médio no final ali de 2011 e, consequentemente, já ingressei na faculdade. Fiz primeiro licenciatura em Educação Física, até atuei nas escolas, mas eu vi que ali não era ainda o que eu queria, né? Identidade, né? E isso foi onde eu comecei já o bacharel. E formei licenciatura, bacharel e logo em seguida acabei fazendo as pós-graduações. Nasci mesmo, aqui mesmo em Poções, né? Meus pais são daqui. Quem são seus pais? Isa, né? Isa Meire, conhecida como Meire aqui em Poções. E também Atemir, né? Ele estava um tempo em São Paulo e agora retornou para Poções, está aqui conosco presente, né? Inclusive estou aí no projeto de fazer com que eles venham treinar, né? Não treinam, né? Não treinam. Você pega no pé, aquele ditado, né? Mas assim, nasci aqui e graças a Deus aqui eu tô conseguindo, né, aos poucos, mudar esse conceito aí de quebrar algumas místicas em relação à musculação e mudar a vida das pessoas através do movimento, que esse é o nosso grande intuito. E me fala desse menino, você falou de todo o seu percurso, né, escolar, estudantil. Me fala no momento da sua pré-escola, do seu jardim de infância, por onde é que você passou? Para as pessoas talvez falem assim, eu já estudei com esse menino, sempre acontece isso, viu? Já estudei com ele. Pois é, inclusive lá no estúdio, né, tem algumas professoras que hoje me veem lá e falam, quem diria, você foi o meu aluno no Bem Me Quer, na época do Bem Me Quer ainda. E hoje tem uma equipe vasta lá de professores que na época, né, eles me ensinaram. Bem Me Quer, logo em seguida, né, eu fui lá pro Antônio Carlos na época, Antônio Carlos, eu fiz o ali fundamental, depois no médio eu fui para o Eurílio Santana, né, onde eu fiquei lá 3 anos, inclusive eu tive todo amparo na época de Educação Física com a própria Luciene, no Lima, né? Eu fiz ensino médio todinho lá, foi onde eu falei agora que eu tenho que buscar aqui onde eu quero realmente, né? Qual é a área que eu queria me identificar, foi aí que eu pensei em fazer Educação Física. Mas terminei o ensino médio no Eurílio Santana e posteriormente me ingressei na faculdade já. Jay, você sempre estudou
Aí eu digo por mim, né? Eu tinha que trabalhar e tinha que estudar. Como é que você conseguiu conciliar isso? Porque às vezes a gente sabe da situação Como é que foi a sua vida em questão a trabalho e escola? Entendeu? Ou você não sacrificou um e só focou em outro? Como é que foi isso? Não, algumas pessoas acham que pelo fato de você estar onde está hoje, você teve berço de ouro. Não foi o meu caso. Isso. Não foi o meu caso. Assim, eu tive que trabalhar muito e estudar, porque na época meus pais não tinham tantas condições de arcar, né, com seus estudos. Com os estudos, né, em especial na faculdade, né. Na época do ensino médio eu também trabalhava. Já trabalhei que tudo você imaginar. Já descarreguei caminhão de bloco, já carreguei feira, já trabalhei descarregando caminhão de água aqui em Poções, já fiz tudo isso. Porém, para estar onde eu estou hoje, né, foi depois de muita dedicação, muito trabalho. E graças a Deus aqui eu olho com orgulho lá para trás, né, e sei o quanto eu lutei para estar aqui hoje, né. Eu não tive uma infância, assim, vamos dizer, das nuvens, né. Foi uma infância bem assim, não posso dizer tão difícil, né, mas que eu batalhei bastante para conquistar o que eu conquistei hoje. Trabalhei muito para arcar com os estudos na época, até passei um período estudando para concurso, né? E graças a Deus hoje, né, eu venho colhendo aquilo que eu plantei lá atrás. Você falou que estudou um pouco para concurso e teve um sucesso, você falou, não quero. Como é que foi a questão do concurso? Por incrível que pareça, acho que foram o quê? 3, 4 anos para concurso. Em alguns até passei, porém, acho que pela distância, né, já que eu fazia muita área policial, eu até fui aprovado, só que aí, né, gente? Perfil, né? Só que aí, eu em conversa com minha mãe, ela achou melhor não ir para tão longe, né, que no caso na época era para São Paulo, e fiquei por aqui mesmo. Foi onde eu decidi dar uma amenizada nos estudos visando concurso público e passei a me dedicar totalmente à minha área, no caso a educação física. Dentro da sua família, existe irmãos? Sim, tenho um irmão e uma irmã que, por sinal, moram em São Paulo, né? Eles moram em São Paulo. Meu irmão hoje já tem um filho, minha irmã também tem um filho. E atualmente eles residem em São Paulo. Aqui mesmo mora só eu, no caso minha mãe e meu pai. Ah, legal. Então sua família é uma família, assim, digamos, pequena, né? É uma família pequena. O pai não fez 11 filhos, não, né? Não fez 11 filhos, não. Eu e mais 2 só. Então hoje aqui mora só você, seu pai e sua mãe. Caso... Embora você já é desmistificado da família, perfeito, né? Você já é casado, isso, não é isso? Eu sou casado, já moro, né? No caso com a minha esposa, com Simone. E mora meu pai e minha mãe, né? Lá em cima, no bairro do Tigre. Os filhos já chegaram? Não, ainda não. Não chegou filho não, mas estamos aí planejando. Esse ano, quem sabe. Tá vendo, gente? Como é que tem que fazer? A gente tem que planejar, viu? Vocês que andam aí, ó, com a aliança na mão, Pois é. Planejamento, viu? Ô, Peixoto, me fala uma coisa aqui. Sua parte acadêmica, seu bacharel, você citou, onde foi feito, onde você concluiu, qual foi a faculdade? Licenciatura eu fiz em Conquista, na época na faculdade a Claritiano, né? Eu fiz 4 anos de licenciatura e posteriormente eu me ingressei na faculdade Uniaselv, também em Conquista. Eu fiz um complemento de mais 2 anos, foi 3 anos. E assim eu consegui o bacharel, sendo licenciado e bacharel em Educação Física. Eu posso atuar tanto em escolas quanto na área de academia, né? Interessante. Que é o meu ramo, na verdade. E por que meu filho, meu amigo, meu personal não pensou na escola? Me fala por quê. Eu sempre gosto de perguntar. Por que não pela escola, Day Peixoto? Eu tive uma experiência boa na escola. Muito boa, tanto que na época que eu dei aula, eu peguei aquela transição de governo, na época de 2016, se não me engano, coisa assim. E apesar de ter ficado 2 anos, foram 2 anos, não foram 3, foram 2 anos, eles até me chamaram, né, para continuar o trabalho, porque assim, é uma área que eu cheguei com aquela filosofia diferente na escola, para tirar aquele mito de que educação física, mulheres baleado e homens vai para o futebol, só isso. Então eu cheguei já com a filosofia diferente, de implementar esportes diferentes, né, handebol, vôlei, basquete, trazer realmente o conceito da educação física escolar, né? Para tentar mudar um pouquinho. E o pessoal gostaram, os alunos aderiram a essa nova filosofia de trabalho. Fiz um trabalho muito bom, porém, eu sinceramente não estava tão realizado quanto dentro da sala de musculação, que foi onde eu comecei, né? Lá no final de 2011, falei, não, realmente eu tenho que estar onde eu esteja feliz. A felicidade é o E a minha felicidade, com certeza, é dentro da sala de musculação. Já que eu gosto muito da questão, que a gente sabe que de manhã tem muita criança e adolescente que estão em casa, normalmente me assistem muito. Você acha que nas escolas precisaria ter um trabalho mais sério
com relação a educadores físicos? Porque assim, eu já fui convidado a dar um determinado esporte na escola, mas eu não tenho uma pasta designada do educador físico. Né? O seu ponto de vista, sem alfinetar, sem criticar, mas o seu ponto de vista, o que você acha que deveria acontecer mais? Primeiro, a valorização pelo educador físico, né? Porque assim, hoje você percebe muito nas escolas professores que pegam a área de educação física para complementar a carga horária. Você vê muitos professores de geografia que dão aula de geografia e educação física. Matemática e educação física, ele acaba pegando para complementar. Se bem que em algumas escolas isso vem mudando aos poucos, né? Eles já estão passando a implementar já a pessoa formada para dar aula unicamente de educação física. Porém, eu acho que a valorização em si, isso é fundamental para começar a mudar o conceito, né, da educação física escolar. E também partir do profissional essa nova estratégia de trazer ideias novas para com que você possa estar mudando o conceito de aulas, não ficar preso somente àquilo que foi preso lá no passado, igual eu falei anteriormente. Alunos, homens, eles pegam a bola, vai jogar futebol, e mulheres pegam a bola que vai jogar baleado. Então, assim, acho que a filosofia, o método de trabalho deve ser diferenciado. E isso faz com que os alunos passem a engajar cada vez mais com as aulas e, consequentemente, ter essa adaptação, né, para fazer com que a educação física escolar seja visionada de uma forma diferente. Interessante, mesmo porque eu estudei no Senec, tu me perguntar a minha idade, eu levanto daqui e saio correndo, pelo amor de Deus. E lá tinha um professor que chegava assim, né, ele dava outras matérias, ele dava uma bola pra gente, eu mesmo nunca me identifiquei com futebol. Mas eu tinha necessidade de jogar bola mesmo não querendo jogar bola. Mesmo não querendo jogar futebol. Entendeu? Então, quando você fala que nós precisamos inovar, desmistificar algumas coisas, essa palavra foi muito, né, falada aqui em off com a gente antes do programa acontecer, de quebrar tabus, é justamente deixar com que a criança, com que o adolescente, ele se identifique com o que ele quer. Exatamente. Eu ainda falei nesse instante aqui, gente, eu estou diante de um profissional, não frequento academia, né? Como é que eu vou me portar aqui hoje? Então, mas é por uma questão digamos assim, de assédio, de conversação, isso atrapalha muito. Atrapalha, né? Interfere bastante. E muito, a gente sabe que isso é importante que não exista na academia, a conversação. Então, agora eu quero partir para um ponto mais nosso. Vamos lá. O grande estúdio, de onde partiu a grande ideia, né, de criar algo em Poções que fizesse com que as pessoas pudessem ter, né, carinho, amor. Você tem um cuidado sempre de comemorar cada data, gente. Cada data. Inclusive, eu pedi a produção para colocar umas fotos pra gente. Gratidão, realizamos mais uma edição da nossa segunda caminhada de aniversário aqui do estúdio. Caminhada linda, repleta de alegria, de muita diversão e muito carisma. Obrigado a cada um de vocês e até o ano que vem. Parabenizar, né, esses 2 anos da J. Peixoto, Estúdio Fit, um grande evento para nós, assim, é uma satisfação muito grande estar participando desse processo com o Jason, que é um grande empreendedor, e toda a sua equipe, que é maravilhosa. Parabéns, Jason, pelos 2 anos de academia e o show evento. Queremos deixar aqui os nossos parabéns, que Deus abençoe, muito sucesso, Jay, você é sucesso total. Parabéns, Jason, pelos 2 anos de muita força e vontade, nós estamos juntos. Parabenizar pelos 2 anos da academia, dizer que não só é uma academia, mas é um lugar que nos traz prazer, nos traz alegria. Parabenizar ele pela vida dele, por estar transformando as vidas, como ter transformado a minha também. Valeu, Jason, estamos juntos. Agradecer a Jason, né, pela primeira caminhada minha, que será de muitas, pela oportunidade que ele me deu. A caminhada foi show de bola. Então nós estamos aí, este dia, completando mais 2 anos do estúdio Jason Peixoto. Quero agradecer a todos os participantes que estiveram presentes neste dia. Então, parabenizando o estúdio Jason Fit pelos 2 anos de existência. Cada data que você
comemora, você registra isso em forma de aniversário. Então eu queria saber de você como foi a ideia de trazer o Jay Peixoto para uma forma física, saudável e com qualidade de vida. Esse é um ponto aí que eu fico até sem palavras às vezes para descrever, porque assim, você pode perceber, né, graças a Deus, igual você falou, as pessoas comentam na cidade o quanto nós deu certo, né? Essa filosofia de estúdio, ela deu certo em Poções. Quando na verdade, antes de iniciar esse projeto, eu tinha um certo receio. Será que realmente vai dar certo um estúdio de treinamento personalizado em Poções? E acabou que já estamos no 3º ano e, como você bem ressaltou, todo ano eu faço questão, né? Nosso aniversário do estúdio, dia 10 de janeiro, eu faço essa caminhada em comemoração, né? É o nosso aniversário, vamos dizer assim, que graças a Deus é um sucesso e hoje é o nosso ápice lá no estúdio, né? Mas a ideia partiu justamente pelo fato do meu trabalho personalizado na academia que eu trabalhava antes, né? Eu trabalhei em uma empresa, fiquei 10 anos, né? Você trabalhou onde? Trabalhei na academia de Gilberto, Betão, na Arte e Movimento, isso, fiquei lá 10 anos. Quando o colega vem aqui e menciona outro nome, né? Tem gente que joga no pau. Não, eu surgi, não trabalhei ali. Isso é legal. Não, então, muito, por sinal, foram 10 anos, né? De uma experiência incrível, aprendi muito, não só com ele, mas também com o ambiente. E graças a Deus, a partir dali que eu tive a ideia, já que eu trabalhava com consultoria online, eu ia muito em cidades como Salvador, Vitória da Conquista, né? Fazendo meu trabalho de consultoria online. E lá eu passei a perceber que as grandes cidades hoje, elas estão implementando estúdio de treinamento personalizado. Mas por que disso? Isso? Porque hoje nas cidades grandes, grandes redes de academias vieram, como a Smart Fit, Cellfit, Alpfit. Então, pelo fato de ser uma academia muito grande, muitas vezes os alunos questionam esse fato de não ter uma supervisão adequada. Então, alguns professores passaram a implementar um estúdio no qual eles iriam atender por horário uma certa quantidade de pessoas para dar um atendimento mais qualificado. E eu falei, poxa, será que em Poções daria certo essa ideia? Foi eu pegando um pontinho, né, de cada espaço que eu ia em Salvador, em condomínios, em academias, em estúdio, e falei, eu vou trazer para Poções. Mas me fala uma coisa aqui, você trouxe para Poções essa ideia. Eu lembro de ter te levado em Salvador, não, na rodoviária, com minha vizinha. Foi, com Creuzinha, exatamente. Foi para ir dar uma aula, gente, lá em Salvador. Exatamente. Eu não acredito nisso, né? Exatamente. E aí agora, gente, fala assim, eu vou aos comerciais, depois vamos contar essa trajetória dele, porque, gente, ele passou pela pandemia, eu vi ele atender gente em pandemia, então... Fica aí com a gente, vocês vão ver que história legal foi a história de Jay Peixoto diante de problemas como a pandemia, por exemplo, tá bom? Eu tô indo em nome de Vida Saudável, Panificadora Conquista, que quem faz o café do Zé, gente, vocês sabem, são eles, viu? É rapidinho. Oi, gente, estou de volta. Estou aqui hoje pela manhã, quase na hora de botar, claro, né, a água do macarrão no fogo, colocar o frango, passar, aliás, peça pronto, porque vai gastar gás. E você sabe que o gás está mais barato se você for, né, amigo da Global, se você for assinante Global. Você tem R$15 de desconto na Global. Olha que dica boa para você logo domingo de manhã, mulher. Tá gastando gás para quê? Nem o fogão de lenha eu tô ligando mais aqui, tá? Combinado? Já sabe. Entre em contato pelo telefone na tela aí e adquira mais informações de como você conseguiu o seu gás com R$15 de desconto, tá? Dica do dia, só eu tenho. Jay Peixoto, que não é Day Peixoto, viu, gente? Tem H. Jay Peixoto. Estávamos falando a respeito, né, do processo que você fazia. Era home? Era a consultoria online, né? Consultoria online, né? E também online. Você também ia até as residências das pessoas. E nós tivemos uma transição em meio a esses 15 anos de existência? Você fala em relação ao estúdio ou da área de a sua área formado? Quase 15 anos. Exatamente. Durante esse período aí, veio um momento muito complicado na vida das pessoas, que foi justamente a pandemia. E eu queria saber de você, como é que você lidou com isso? Embora eu tive o prazer de lhe dar uma carona, não cobrei nada, gente, não cobrei um centavo. E você foi até Salvador com minha vizinha Creuzinha, né, fazer trabalhos lá. Porque seu trabalho já tinha uma visibilidade e sabe, umas notas 10 por aí absurdas. Graças a Deus. Como foi que você tratou todo esse processo? Essa carona aí foi quando eu ia para Salvador, né? No caso, eu ia todo final de semana e meu ônibus estava saindo já para Salvador. Eu falei, e agora como que eu vou chegar lá na rodoviária? Graças a Deus apareceu você e Creuza para me salvar. E assim, graças a Deus a minha consultoria deu tão certo porque eu passei a expandir não só a Poções, mas também as cidades, né, circunvizinhas aqui, inclusive Salvador. Eu fiquei 3 anos, né, indo para Salvador, pelo menos de 2 a 3 vezes, né, no mês,
né? Onde eu pude destacar ainda mais meu trabalho de consultoria online, como você bem disse. Veio a pandemia, infelizmente muitas academias fecharam. E aí que eu me perguntei, o que eu vou fazer agora? Na época, eu estava começando a construir a minha casa. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Meu Deus. Eu tenho que fazer algo diferente, algo que eu possa agregar não só para a minha carreira profissional, mas também eu tenha um retorno financeiro. Foi aí que eu comecei a divulgar de forma muito forte, vamos dizer assim, o meu trabalho de consultoria, onde eu prescrevia o treino para o pessoal, né, e acompanhava a hora via WhatsApp, Instagram, né, ia mandando os videozinhos dos exercícios. E graças a Deus eu tive uma aceitação muito grande, não só aqui em Poções, mas também em cidades aqui da região. E aí eu comecei a expandir essa consultoria online, que foi, graças a Deus, um sucesso muito grande. E eu consegui aí fazer com que as pessoas mudem a vida através da atividade física, mesmo em um período difícil que foi a pandemia, onde no ápice mesmo muitas pessoas não saíam de casa e também não tinha nada em casa para treinar. Elas tinham no máximo ali uma borrachinha, um pezinho. Quem tinha ainda, vários alunos que eu tive, eles não tinham nenhum aparelho, nenhum objeto que pudesse agregar ao treino. Então eu falei, tem que fazer mágica mesmo com peso corporal e fazer diversos exercícios. E aí tu mandava uma vez, certa vez na internet, não te cortando, mas te complementando, eu vi uma pessoa malhando com arroz na mão. Ela fazia os mecanismos todos com arroz. Então, eu acho que o pessoal na pandemia passou, assim, sabe, dificuldade. Todas as pessoas que têm um vício bom de academia. Ah, é verdade. Eu sou adepto daquela frase, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. É verdade. Em síntese, na pandemia, muitas pessoas, como eu disse antes, não tinham nenhum aparelho para treinar em casa. O que nós passamos a fazer? Pegamos saco de feijão, garrafa PET, enchíamos de areia, ou de milho, ou de feijão, e fazíamos exercícios, por sinal, muitos exercícios. Todo o grupo muscular era feito e nós implementávamos com muitos exercícios aeróbicos. E as pessoas conseguiam. Teve muitas pessoas que tiveram vários resultados plausíveis só com isso. Então eu sempre faço questão de salientar essa questão, que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Odei, e até mesmo pelo aquele processo, né? Às vezes a gente sempre fala de pandemia, a gente não pode esquecer. Não, foi um processo difícil. Qualquer hora pode voltar. Né? A gente sabe que a gente está aí, né, em meio aos vírus para lá, vírus para cá. E o processo da academia é um processo interessante, porque ela curou muitas pessoas. Teve pessoas que eu já ouvi depoimentos por aí, de pessoas que falaram assim, ainda bem que eu malho, ainda bem que eu faço academia. Dentro nesse processo da pandemia, você conseguiu captar alguma cura de pessoas dentro desse processo? Essa cura, ela não está atrelada tão somente ao exercício, mas à parte mental. Porque muitas pessoas não estavam conseguindo sair de casa e toda aquela pressão que envolvia aquele período de pandemia, as pessoas estavam, como posso dizer, desenvolvendo várias doenças, entre elas ansiedade, depressão. Então o exercício, ele entrou como um remédio, como um medicamento para justamente tirar as pessoas dessa situação. Foi onde eu passei a ter relatos de pessoas que tiveram não só essas melhoras, mas também fortalecimento de articulações, de lombar, até porque eu tive clientes que eles não poderiam estar fazendo exercícios de impacto. Então você já imagina a dificuldade que era não encontrar aparelhos para fazer os exercícios, e mesmo assim, quando nós tínhamos ali, até porque eu carregava na minha motinha, é engraçado, eu passava na rua com a barra amarrada na minha moto e uma mochila cheia de peso, cheia de anilhas, um peso retado. Nossa. E eu ia na casa do pessoal. E algumas pessoas não podiam fazer determinados exercícios. Foi onde nós passamos a fazer vários alongamentos, foi onde eu implementei, que eu deixei de ressaltar aqui, a minha formação de yoga, que também foi muito positivo para as pessoas. Eu fazia um meio que alongamentos, exercício físico com algumas restrições e também implementava yoga. Então, era um pacote completo no qual as pessoas gostaram bastante. E depois que passou esse processo de pandemia, as pessoas quiseram até continuar em casa, muito por esse serviço que era oferecido. Mas Dei Peixoto, yoga? Exatamente. Aí você que anda precisando da procura de yoga, não estou diante de só um malhador não, gente, yoga. O estúdio Dei Peixoto consegue lhe atender com o sistema de yoga, tá bom, gente? É só uma dica aqui, tá bom? Então espalhe essa notícia para todo mundo. Espalha aí. Que é importante, tá certo? Amigo, seu primeiro estúdio foi localizado
Em que local em Poções? É bom ressaltar. Quem aqui em Poções talvez não conheça, é Eliene de Goió. Né? Eu não conheço, Quem não conhece Eliene de Goió? Então, meu estúdio é em cima da casa dela, que o nome da rua agora fugiu um pouquinho na memória. Entretanto, nós começamos... Cardeal da Silva ou Júlio Silva, eu confundo. Cardeal da Silva, pronto, bem lembrado. Meu estúdio começou ali, num espaço um pouco mais reduzido, vamos dizer, até porque na época estava em ápice a pandemia, então assim, a ideia era realmente atender poucas pessoas, né? Tanto que eu fiquei um tempão seguindo aquelas normas que eram implementadas de uso de máscara, de álcool em gel. Meu Deus. E nós limitávamos muito a questão de pessoas dentro do estúdio. E era um estúdio pequeno, né? Nós tínhamos um quadro reduzido de professores e pouquíssimos aparelhos. Nós começamos ali e, graças a Deus, como eu disse anteriormente, a nossa filosofia de trabalho ela foi crescendo cada vez mais. Tiveram vários feedbacks positivos do pessoal. Foi onde eu falei assim, ó, tá pequeno. Chegou a hora de expandir esse estúdio glória. E tornar algo diferencial, ainda mais aqui em Poções. Saímos do espaço no qual nós tínhamos 6 máquinas de musculação, 6, 7 máquinas e 3 professores, para um espaço que hoje já tem quase 30 máquinas e também aumentamos a quantidade de professores. Hoje, graças a Deus, temos uma equipe aí de 10 colaboradores que faz com que o estúdio J. Peixoto torne um sucesso aqui em Poções. Hoje vocês são localizados onde? Hoje estamos na rua 26 de junho, 334, ali ao lado da Nutri Fitness ou pertinho da Vida Saudável. A produção está até passando para que as pessoas possam localizar a fachada perfeito, da rua direitinho. Vai lá conhecer o nosso espaço. Com certeza. Quando a gente fala conhecer o nosso espaço, você já acabou de fazer um convite para eu fazer uma pergunta que você aí quer que eu faça para ele, né? É somente entrar na academia? Qual é o protocolo? Como é que funciona? Eu queria, antes de você me responder isso, eu queria que você me falasse qual a diferença de um estúdio para uma academia. Porque às vezes a gente fala academia, mas o seu é um estúdio, não é isso? Um estúdio de musculação. Então me fale, qual a diferença entre um e outro? E depois você consegue chegar até essa ideia de como se inserir num projeto como o seu? Só para complementar, que se nós falamos aqui em relação ao espaço pequeno, nós mudamos de espaço e não satisfeito, nós há quase 8 meses, nós inauguramos também um espaço ao lado do estúdio de musculação, que foi um espaço destinado às aulas coletivas, aulas de dança, aulas de funcional kids e futuramente nós vamos voltar com as aulas de yoga. Então assim, nós ampliamos o espaço também e agora fizemos com que nós inaugurássemos também um espaço destinado só a essas aulas. Respondendo a sua pergunta aqui em relação à diferença de musculação, de estúdio para academias, é justamente a filosofia de trabalho que é oferecido. Hoje, muitas academias chamadas low cost, elas prezam muito, às vezes, pela quantidade de pessoas, né, fazendo com que o quadro seja reduzido de profissionais. No estúdio de musculação, nós limitamos a quantidade de pessoas por horário. É bom deixar isso claro, nós limitamos a quantidade de pessoas. Alunas, né? Isso. De alunos, isso. Por exemplo, lá nós temos 3 planos no estúdio. No horário, vamos dizer assim, de 10 da manhã, nós atendemos no máximo 15 pessoas. Em academias de grande porte ou low cost, não é isso. Eles permitem, quanto mais pessoas, melhor. Eu já fui numa dessas. Isso. Já. No nosso, lá nós limitamos a quantidade de pessoas, é bom deixar isso claro. Então, consequentemente, por ter essa limitação, o atendimento, ele torna-se a nossa prioridade. Nosso estúdio lá, o nosso diferencial é justamente o atendimento. Pela quantidade de professores que estão atendendo na sala de musculação, pela forma que eles são atendidos, que eles são tratados dentro do estúdio e por o acolhimento que fez com que nós tornássemos diferenciados. Lá, qualquer pessoa, independente do seu objetivo, seja lá hipertrofia, emagrecimento, saúde, todos são bem acolhidos e tem um treino diferenciado, fugindo um pouquinho daquela mística de que musculação é só destinado à estética, né? Homens com braço grande, mulheres com as pernas grossas. Lá o nosso intuito é justamente oferecer qualidade de vida através do movimento. Odei, eu vou lhe cortar para você assistir um pequeno VT. Claro, né? Que sua empresa, meu amigo, tem gente que queria falar muito por você. E tem gente que mandou um videozinho para você assistir. Foi? Então vamos lá. Antes de eu começar o meu cardio, eu vim aqui falar para vocês a importância de Jays na minha vida. A importância, depois que ele abriu o estúdio, a qualidade de minha vida hoje é outra. A disposição, a minha qualidade de saúde, tudo top. Eu aqui quero parabenizar você, Jay. Valeu!
Que bom ter esse retorno. Que bom ter esse retorno aí. Me fale dessa qualidade de vida. Por sinal, Binha, ela é uma de nossas alunas que está conosco desde que nós inauguramos o estúdio. Por isso que eu falo que o nosso diferencial é esse, é fazer esse acolhimento. Fazer com que as pessoas encarem o nosso estúdio de uma forma plausível, no qual eles se sentem bem lá dentro. O que nós mais costumamos ouvir lá dentro, Zé, são pessoas que vêm de academias e não tem aquele amparo que deveria. Ora, eles são auxiliados na primeira semana, aí ficam de lado, de um tempo acaba sendo esquecido dentro das academias. E lá não é assim. Lá, independente de quem seja, eles são bem acolhidos, são bem tratados, o clima, o ambiente faz com que as pessoas sintam-se bem. E eu costumo dizer que lá é a segunda casa desse pessoal que chega no estúdio e nos dá esse feedback. E Binha é só mais um que está lá conosco desde que nós inauguramos. E eu conheço Binha de muito tempo. E depois que Binha passou a ficar malhada, né? Sim. Ela teve uma disposição de vida. Ela malha, ela anda na Rua de Conquista, e enfim. Sim. Mas não tem só Binha, não. Tem mais gente. Tem mais aí? Tem mais gente. Oi, pessoal. É com muita alegria que eu vim aqui nessa tarde agradecer essa pessoa querida, que é Jason, uma pessoa muito especial, que veio trazer não só para a minha vida, mas para a cidade de Poções, uma qualidade de vida melhor, através do seu estúdio. Jason, eu estou aqui em nome de todos os seus alunos para te agradecer e que o Senhor continue abençoando a tua vida, e a gente tem muita satisfação de fazer parte do seu estúdio. Meu muito obrigada. Ivonete, mais uma aí também está conosco desde quando nós começamos o estúdio. É gratificante saber disso, porque assim, é ruim quando o aluno entra e ele não permanece ali, fica talvez um mês, ou nem um mês fica 2 meses. E eu tenho o privilégio de ter alunos lá conosco desde quando nós inauguramos o estúdio. Tem aluno lá que tem 3 anos, 2 anos, 1 ano, porque assim, eles passam a perceber que o clima, o ambiente dentro da sala de musculação tem tudo a ver, né, com a frequência deles. Então, mesmo que eles estejam desmotivados a ir treinar, ou não querem naquele dia, algum empecilho que venha acontecer, eles falam, não, eu vou para o estúdio, que lá eu me sinto bem, lá é minha segunda casa, lá eu vou ser bem acolhido. E isso que é o nosso diferencial. Você também tem uma aluna bem interessante, chama Chu, né, lá, né? Isso eu poderia dizer que ela é a porta-voz, né? Não, Chu ali eu sou muito grata a ela. Chu é a nossa alegria do estúdio. Quem convive com ela no nosso estúdio, em especial no horário das 16 horas. E quem também participa da nossa caminhada de aniversário vê o quanto o Tio é alto astral. Ela que puxa, né? Ela puxa toda a alegria a nossa caminhada, a alegria. Ela chega no estúdio. Ela já tentou me levar várias vezes para esse estúdio. Amiga, um dia eu vou, eu juro que eu vou. Tá bom, vou somar sua alegria aí, tá? É o nosso projeto aí, Tio. Fazer como quiser, vem treinar conosco aí. Pois é, mas tem mais vídeo para você. Claro que tem mais vídeo. Vamos lá. Meu Deus do céu. Olha aí. Cheguei, Brasil. Não morre mais. Eita, Zezinho, hoje o seu café aí é com esse grande profissional aí, viu? Pensa no homem malvado. É ele, mas ó, Jay Peixoto é uma referência, pode ter certeza. É um grande profissional que eu só tenho a aprender com ele. Cada um dia que eu vou lá para os treinos, eu aprendo um pouco com ele. Pode ter certeza, viu, Jay? Você, para mim, é uma referência muito grande e um grande professor e um profissional de excelência mesmo na nossa área da educação física. E que admiro demais, não só pelo seu profissionalismo, pela pessoa que você é. Você é uma pessoa de muita humildade, você é uma pessoa muito iluminada. Pode ter certeza disso. Corre mesmo atrás dos seus objetivos, está sempre em busca de grandes inovações, né, na metodologia dos treinos, né, para a gente, sempre buscando mesmo coisas boas para a gente. E com isso a gente só tem a aprender. Eu mesmo, neguinho, todo dia aprendo um pouquinho. Você é o cara de Peixoto, sou sua fã. E com Tchu, eu vou pros comerciais e já estou voltando, viu, gente? É rapidinho, é pai bola, viu? Vida saudável e panificadora conquista aqui no Café do Zé. Estou de volta, ou melhor, estamos de volta, porque eu, claro, Jay e você aí, né, nos assistindo, né, nesse programa maravilhoso. Você sabe que todo domingo de manhã é aqui, viu? Na Global. Então, né, suas alunas passaram por aqui, Tchu já passou aqui deixando
esse legado. Mas eu percebi que Tio também falou de uma forma assim, bem, obrigado, Jay Peixoto, por você existir. Aquela coisa de meu aconchego, meu porto seguro. As pessoas também me veem dessa forma, né? Aquele salvador da pátria, ou salvador da saúde. Da saúde, né? Vamos dizer assim. É gratificante você receber esses feedback, porque você sabe que está caminhando, né, a passos largos e visando sempre a saúde em primeiro lugar. E quando você muda a saúde de uma pessoa, eu acho que não tem nada que compra, vamos dizer assim, né? Você ter saúde hoje, eu acho que é tudo. E a saúde através do movimento, né, dos exercícios, é o que eu posso oferecer para essas pessoas, independente se for amigos, familiares, clientes. E Tchu está conosco aí desde quando eu respiro musculação, né? Ela está comigo há um tempão já. E é um privilégio ter amizade de pessoas como ela. E, como você bem ressaltou aí, o fato de você ser bem acolhido, ser bem tratado, eu acho que esse é o diferencial. Você ter humildade, você abraçar as pessoas de uma forma mais coerente, né? Mais carinhosa, fazendo com que as pessoas mudem e, consequentemente, você vai ter uma amizade mais longeva. Deixa eu aproveitar e fazer a pergunta que todo mundo quer fazer. Eu sei que vocês querem perguntar. O que um personal come? O que um personal faz? Como é a vida de um personal? Porque eu não sei se é seu perfil ser muito exigente. Não, coma isso. Não... Como é que é a sua vida? Se a sua vida é um equilíbrio, como é que é? Até que eu sou bem flexível nessa parte, né? Eu sou bem flexível, eu não sou daqueles rígidos que fica cobrando as pessoas. Até porque, assim, eu gosto muito de diferenciar essa área da alimentação com exercício físico, né? Eu sou mais burocrático, vamos dizer assim, mais rígido com a musculação, né? Com os exercícios. Essa parte nutricional eu sou mais flexível. Inclusive, eu gosto de fazer esse café da manhã aqui, top, né? Café com açúcar, sem açúcar. Eu sou bem flexível em relação a isso, mas quando se diz em relação a parte da musculação, aí eu sou um pouquinho mais exigente. Exigente, né? Agora vamos para casa. Tio Zezinho quer fazer academia esse ano. Qual é o protocolo que eu tenho que ter para me inserir no projeto como Jay Peixoto? Eu preciso de acompanhamento médico? Eu preciso de que eu precisaria? Primeiro que se você conseguir essa proeza aí, né, fazer uma festa, né? Fazer uma festa lá no estúdio muito grande. Oh, meu Deus! Fazer uma banda bem grande, bem-vindo, né? Tio, é um projeto nosso esse ano 2025 aí, viu? Mas em relação à sua pergunta aí, o primeiro passo é você ir ao estúdio, né? Conhecer o nosso espaço, conhecer a nossa equipe. Consequentemente, você faz a sua matrícula e a partir daí nós já marcamos uma coisa muito interessante, a sua avaliação física, que é importante demais, que é um exame, né, que nós costumamos fazer para as pessoas ingressar, né, no exercício físico, na musculação. Até porque esse exame é de grande valia para sabermos qual é o seu objetivo, quais são as suas limitações. Se for o caso, nós pedimos algum exame, né, um exame seu para saber como que nós iremos aderir cada exercício para a sua realidade, né? Haja visto que lá o nosso diferencial é por passar exercícios individualizados. Não podemos de forma nenhuma fazer uma generalização, né? Lá nós Como seria essa generalização? Passar um treino para todo mundo, o mesmo treino para todo mundo, entendeu? Isso é um erro muito grande, você ficar... Porque muitas pessoas têm algumas limitações, talvez a sua limitação não seja a minha, entendeu? Então, o ideal é que nós possamos fazer um treino específico para a sua realidade, para o seu objetivo. Então, após essa avaliação, nós iremos dar uma olhada com cautela e logo em seguida você ingressar na musculação visando o seu objetivo, independente de qual seja, o seu objetivo e as suas limitações. A minha pergunta, gente, é porque muitas pessoas chegam em algumas academias por aí, claro, né, que é pra gente falar bem de uma, não precisa falar mal da outra, mas vamos lá. Tem gente chegando na academia aí com tênis, você vai fazer o que aqui? Eu vim malhar, aí pronto, vai pro aparelho e tal. Lá você tem cerca de 10 profissionais, onde são distribuídos pelos horários, horários, né? Horários. Então procure sempre estúdios ou academias que possuam, gente, acompanhamentos. Esses profissionais chamados personais, tá bom? É uma dica que é muito válida para você que está aí, sentado e sedentário, meu amor, esperando um almoço de meio-dia. Combinado? Jay Peixoto, uma outra questão que eu queria te perguntar é assim, eu pago caro ou eu pago barato? Como é que é aquela questão, sem falar valores? Sim, a realidade hoje, qualquer pessoa consegue se inserir em um projeto de academia ou de estúdio? Estamos falando aqui de diferencial e o nosso também são os planos. Lá nós não costumamos cobrar o valor estabelecido mensal, igual algumas academias costumam fazer. Lá nós temos planos e esses planos, a distinção é justamente os valores.
temos o plano Master e o Premium Flexível. O que difere um do outro é justamente a quantidade de alunos que são atendidos naquele horário. Por exemplo, no plano Master, nós temos a maior quantidade de alunos e uma quantidade determinada de professores. Ou seja, nós temos mais alunos e menos professores. É um plano mais em conta. Um plano mais em conta que cabe no orçamento de todo mundo. Pacotes, né? Existe coisas interessantes. Né? Aí nós temos o plano Premium, que é aquele plano com a pessoa... eu quero ter um atendimento mais individualizado, eu quero ter menos pessoas no meu horário e quero ter mais professores, mais acompanhamento, que é o nosso caso. No plano Premium nós temos um pouco menos alunos, né? E mais professores, justamente para o atendimento ser mais qualificado. Não que no plano Master não seja, porém no plano Premium você vai ter menos alunos. E agora, nesse estúdio novo, nós implementamos o plano flexível. Porque até é bom aproveitar esse momento aqui para quebrar aquela mística de que algumas pessoas acham que nosso estúdio só vai porque é horário marcado. Não é bem assim. Lá nós temos os horários certinho justamente para nós mantermos a organização, manter a nossa filosofia de estúdio. E algumas pessoas estavam realmente questionando, poxa, Jason, eu queria treinar com você, mas eu não posso porque lá é horário determinado, lá é horário certinho, eu não consigo. Pessoal, nós implementamos agora no estúdio o plano flexível. É um pouquinho mais alto o valor? Porém você pode treinar em qualquer horário que você quiser, você não fica limitado tão somente àquele horário. Igual, por exemplo, lá nós temos as turmas de 5 da manhã, de 6 da manhã, de 7, de 8 e assim por diante. É só uma hora, que o pessoal pergunta, é só uma hora de treino? Não especificamente, você pode durar 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15, até porque o nosso estúdio, o nosso diferencial de atendimento faz com que o treino seja mais rápido e mais intenso. Porque muitas pessoas que chegam lá falam, relatando, Jason, eu estava na academia que eu gastava 2 horas treinando. Gastava 2 horas e meia na academia, isso é inadmissível. Primeiro porque eles ficavam muito tempo esperando o suporte de algum professor, ou ficavam procurando aparelhos, tirando peso, essas coisas. E lá no estúdio, pelo fato de ter um espaço mais reduzido, ter um atendimento mais qualificado, vamos dizer assim, as pessoas acabam otimizando o tempo. Nós lá, quem treina conosco sabe que nós ficamos no pé do pessoal o tempo todo em relação ao descanso. Raramente você vai encontrar as pessoas dispersas mexendo no celular. Ou deitado no aparelho, alugando o aparelho. Lá nosso diferencial é esse. Lá o povo fala, rapaz, vocês aqui são elétricos em todos os horários. Justamente para otimizar o treino. Haja visto que hoje as pessoas elas convivem numa correria muito grande. E o plano flexível é justamente para as pessoas que alegam não ter horário pré-fixado. Ela pode ir o horário que ela quiser, entendeu? Então nós temos o plano Master, o plano Premium e o plano Flexível. E independente do plano que você vier a escolher, você vai ser muito bem atendido em nosso espaço. Já que a gente está com a pauta de tempo aqui, eu queria agora que você falasse para mim, para as pessoas que estão em casa, qual o tempo necessário para uma pessoa obter um resultado legal diariamente na academia? Essa é uma questão muito individual, né? É uma questão muito individual. Haja visto que tem pessoas que conseguem um resultado em 3 meses, 4 meses, independente de qual seja o resultado. Eu sempre costumo dizer que o resultado buscando hipertrofia, o ganho de massa muscular, ele é um pouquinho mais demorado, um processo mais lento. O emagrecimento, pelo menos em nosso estúdio, o resultado costuma ser mais rápido, né? Até porque você eleva ainda mais o gasto calórico. Mas em síntese, de 3 a 4 meses já consegue ver um resultado bom, né? Se bem que tem pessoas que em 2 meses já vê um resultado ali, um resultado plausível já. Mas assim, eu sempre deixo claro que o resultado dentro da sala de musculação depende muito do que você faz fora do estúdio, fora da academia, né? Que isso influencia bastante. Jay, a ingestão de alimentos. A pessoa que bebe, olha, eu aqui fuma, não vou nem botar em pauta, mas a pessoa que come, oh meu Deus, Brasil. Mas a pessoa que ingere mais açúcar, mais massa, ele tem menos condição de ter resultados, ou isso é mito? Isso depende muito do que ele vai realizar na academia. Porque tem muito que fala assim, gente, eu tô comendo demais, mas eu vou queimar na academia amanhã. Não tem esses ditos? Tem esses ditos mesmo aí, mas é bom deixar claro que a ingestão que você faz, né, o consumo que você faz, ele tem que ser, eu sempre digo isso, eu puxo teu saco aí em relação à área da nutrição, porque quando você passa pelo nutricionista, ele vai saber editar direitinho a quantidade de calorias que você consome, os alimentos, não que você vai ficar se privando de comer isso, aquilo, porque ninguém quase, né, não é a nossa realidade ter atletas, estar limitando, pesando a comida o tempo todo, e as pessoas querem vamos dizer, se divertir comendo, né? Então a quantidade de calorias que você consome, você pode sim perder através da atividade física. Só que muitas vezes você gasta 1 hora treinando pesado e não é suficiente para você, de repente, eliminar as calorias que foram consumidas, por exemplo, no pão, entendeu? No hambúrguer, vamos dizer assim. Então,
a alimentação, ela torna-se viável para você conseguir um bom resultado, por isso que eu estou sempre indicando o acompanhamento, né, do nutricionista, juntamente com exercício físico. Eu já ia te perguntar, vocês normalmente costumam indicar o Nutri para poder auxiliar nessa questão de alcance ou de avanço que eles tanto sonham, isso? Sim, sim. Manda um abraço para um nutricionista aqui para ver se você indica bem. Manda aí um abraço para alguém, um dos nutricionistas. Yuri Castro. Pronto. Ele falou. Yuri Castro, é meu parceiro ali. Parceirão, né? É bom deixar isso claro, que eu tenho vários parceiros aqui em Poções, nós temos muito nutricionistas, né, que são ótimos, vários. Poderia citar aqui tanto homens quanto mulheres. Só que além de um grande amigo que Yuri né, é um grande parceiro, ele é um profissional excelente e nós temos a parceria no estúdio. E quem treina no estúdio tem um desconto lá na consulta com ele. Por isso que muitas pessoas também já conseguem obter resultado de uma forma mais rápida, porque ele consegue conciliar aquilo que faz com que ele tenha resultado. Atividade física com alimentação. Qual é o número do prédio lá? 334. Então está na rua 26 de junho, 334. Memorizou? Poções Bahia. Aberto de domingo a domingo. Aberto de domingo a domingo. Final de semana não tem essa desculpa, tá fechado no estúdio, não tá fechado, viu? Sábado lá em horário especial, nós abrimos 6 da manhã até as 11, à tarde das 15 às 17 e no domingo das 10 às 12 horas. Não é porque eu não marco que não posso te convidar, viu, meu amor? Fica à vontade, aparece lá para fazer uma academia, um cardiozinho com o melhor da Bahia, tá? Brasil do Brasil, obrigado. Adoro. Obrigado. Esse espaço, né, é destinado a pessoas como você, empreendedoras, sonhadoras, que conquistam tudo com trabalho, com suor, com sonhos. E esse mesmo espaço aqui eu vou destinar para que você também possa fazer seus agradecimentos, a qual eu quero te agradecer por ter vindo, por ter dado muito de você para a comunidade, para tanta gente que vai te assistir. Muito obrigado mesmo. Te desejo assim, ó, todo o sucesso do mundo. Obrigado. O espaço é seu para seus agradecimentos. Primeiramente, eu queria agradecer a você, Zé, por proporcionar esse momento, né, para fazer esse esclarecimento, esse bate-papo super plausível aqui nesse domingo. A todos vocês, né, que confiam no meu trabalho, né, que estão ali diariamente em nosso estúdio, que de alguma forma nos procuram através do Instagram, do WhatsApp, procurando saber como é que é a nossa filosofia. Eu posso afirmar a vocês que eu não seria nada se eu não tivesse esse retorno de vocês. A minha equipe, porque se não fosse a minha equipe, o estúdio não estaria sucesso todo que é hoje, né? Aos meus familiares, à minha esposa e a todos vocês que passam essa credibilidade. E eu só posso agradecer, o que eu posso oferecer é isso, mudar a vida de vocês através do exercício físico. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E, claro, né, com essa autoestima lá em cima, eu quero terminar o programa e te perguntar, e aí tu vai levantar que hora do sofá? Que hora que tu vai tocar a tua vida pra frente? É agora, mulher. A hora é agora. Como o Jay falou, não tem desculpa. É de domingo a domingo, tá bom? Boa semana, que Jesus te abençoe e eu te vejo aqui domingo que vem. Beijo, tchau.